Olá, pessoal. Meu nome é Daniel Passos Dick, estudioso, pesquisador, melômano, ouvinte de música clássica, colecionador. E a aula de hoje nós vamos falar sobre trechos do livro Os Quartetos de Corda de Villa-Lobos, pelo grande pianista brasileiro do início do século XX, Arnaldo Estrela. Na realidade, a aula de hoje vai ser mais sobre termos técnicos dos quartetos de cordas. Oitavo quarteto, espanhol, composto em 1954, primeira edição em 1946. Após ser produzido com o sétimo quarteto, uma obra de dimensões monumentais, tanto pela sua duração como pelo arcabouço, polifônico gerador de sonoridades opulentas, Villa-Lobos retornou ao quadro mais íntimo da música autenticamente camerística com seu oitavo quarteto, dedicado ao quarteto Iacovino, né? O quarteto da sua esposa, que foi casado com ela, Mariucci Iacovino, que dele deu a primeira audição. A obra evidencia clara evolução no sentido de um maior equilíbrio, tanto nas proporções arquitetônicas como no relacionamento e disposição das vozes da polifonia. E esse retorno ao mundo específico do quarteto não se manifesta apenas no aspecto material, se assim nós podemos exprimir, considerando como tal resultado sonoro do material empregado e dos processos técnicos utilizados, né? Esse retorno manifesta-se, igualmente, no espírito geral da obra, nas suas ideias geratrizes, quer rítmicas, quer melódicas, todas elas mais consentâneas com a atmosfera da música de câmara do que a temática empregada no sétimo quarteto. Vale ressaltar que esse trecho do livro Os Quartetos de Corda Villa-Lobos, de Arnaldo Estrela, fala mais sobre o oitavo, nono e o décimo quarteto. O sétimo e o décimo primeiro quarteto, de número 7 e 11, não fala mais especificamente disso, né? A armadura da clave não existe nos quatro movimentos que integram este quarteto. Curiosamente, cada um dos movimentos conclui com uma afirmação tonal. Isso torna-se verdadeiramente uma regra em Villa-Lobos. Disso aí é que são as pazes que ele faz nos derradeiros momentos com a sua consciência tonal. Só nos derradeiros momentos, porém, porque no decorrer da obra, em raras ocasiões apenas, uma linha melódica ou um bloco harmônico chega a exalar uma vaga insinuação tonal. Essas escassas oportunidades afrontam-se dois tons, deflagrando em escassas oportunidades afrontam-se dois tons, deflagrando fugazes afirmações de bitonalismo. Em sua quase totalidade, a obra é francamente atonal, sem tonalidade, né? Primeiro movimento, Allegro. Este movimento brota todo ele de uma ideia rítmica exposta no violoncelo e confirmada silabicamente pelos outros instrumentos do conjunto. A ideia motriz reexposta no violoncelo, que a repete obstinadamente, passa sucessivamente à viola, ao segundo e ao primeiro violino, encorpando-se, sobrepondo-se, até ser pronunciada a quatro vozes ritmicamente uniformes. Logo, da célula geratriz da ideia brota, ampliando a uma nova ideia que, exposta pelo primeiro violino, percorre os demais instrumentos. Uma segunda seção Pio Moço nasce organicamente de dois elementos de cada tema. Uma segunda seção Pio Moço nasce organicamente de dois elementos de cauda do tema. Perdão. Esses dois elementos, variados e invertidos, modificados na ordem de sucessão dos seus elementos, produzem, por sua vez, dois outros elementos, que dialogam e perseguem-se através dos quatro instrumentos, produzindo um episódio espirituoso do qual uma ponte de violoncelo, onde se condensam esses dois elementos, conduz a um pedal de mi bemol sobre o qual novas variações se acumulam pesadamente. A polifonia é uma tipo de vertente composição da música clássica que surgiu em meados do século XIX, início do século XX, né?
fazer música polifônica é algo muito complexo, né, de contraponto, assim, né? A polifonia torna-se densa e dinâmica. A polifonia torna-se densa e dinâmica amplia-se. Colunas sonoras marcam que ao, colunas sonoras marcam quialtericamente o ritmo até que as quatro vozes concorram para o acorde do tema, confirmando em notas marteladas de vigoroso resultado sonoro. Interrompe-se o ímpeto da massa sonora. Dois tempos de retenção no acorde e uma curta pausa preparam um responso em que se alternam os solos violinos com as intervenções conjugadas dos outros instrumentos. A transição desta parte central do primeiro movimento para a reexposição da primeira parte, habilmente preparada no segundo violino. A reexposição é curta, truncada por um episódio esplendidamente dialogado, espirituoso e movimentado. Após alguns compassos de puro jogo rítmico, de poderosas massas serenas alternadas, vem a peroração final, em dois andamentos, allegro a princípio e vivace a seguir, os quais, balanceando trechos Allegro a princípio e vivace a seguir, os quais, balanceando trechos brilhantes e virtuosísticos com um material temático, desembocam numa nota pedal de dó sobre o qual se desencadeiam ritmos impetuosos e lampejos virtuosísticos que se encaminha para uma veemente afirmação de tom de dó maior, o grande ausente de quase totalidade deste primeiro movimento. Segundo movimento lento. O primeiro violino expõe um tema lamentoso, cuja imagem é modelada por uma insistência no intervalo melódico de segunda aumentada. O violoncelo respõe o tema que se liga ao pio moço seguinte, onde uma outra ideia secundária se afirma no tom de dó maior. Novo episódio caracterizado por efeitos tímbricos, aí abre-se parênteses aqui, glissandos e oposições sonoras algo rebuscadas. Antecede a reexposição do primeiro tema. Terceiro movimento, scherzo. Este scherzo, que conclui com uma límpida nota dó nos quatro instrumentos, como lembrar que até as paralelas mais afastadas se podem encontrar no infinito, sugere, no seu início, sem precisá-los, tons distantes de dó maior. Pode-se pensar, interpretando livremente o primeiro compasso, que se está no tom de sol bemol, e a seguir no de si bemol menor, assim como no de fá menor pouco adiante. Mas será menos especulativo afirmar simplesmente que o trecho é atonal, ou seja, sem tonalidade. O tom de Lá maior insinua-se assim mesmo com a sétima baixada, em poucos compassos. Aí abre-se para seguir compassos 26º e seguintes deste movimento. Na seção central do scherzo, a atmosfera modifica-se. É lícito apontar a presença sucessiva de alguns tons mais ou menos definidos. Abre-se outros parênteses aqui. Além do dó maior com sétima baixada. Ré maior, Fá maior, abre-se outro parênteses, com sétima baixada, e Lá maior. Esta parte central, contudo, termina com um agregado sonoro dissonante ao qual chega por via de movimentos cromáticos nas quatro vozes. As conclusões, pois, das duas seções do scherzo, né, não são totalmente consequentes, parecem antes ter um sentido de compensação. Na primeira parte do scherzo é ritmo que importa. Escrito no compasso 6/8, 6/8, começa na região aguda do violino e rapidamente, em saltos largos de notas secas, proteja-se na região grave do instrumento, detendo-se num trêmulo durante um compasso e meio. Sob essas 12 colcheias do primeiro violino irrompe um desenho em semicolcheias dentro do âmbito de uma, abre-se aqui, quinta diminuta, que se passa incessantemente de um instrumento a outro, embora revestindo mais de um aspecto melódico. A seção central está construída com muita simplicidade, como convém à sua ideia motriz, coreográfica. Singela em seu texto
A seção central está construída com muita simplicidade, compõe a sua ideia motriz coreográfica singela em seu contexto rítmico e melódico. A primeira seção é reexposta com muita fidelidade, apenas antecedida por 8 compassos de estrutura idêntica. Quarto movimento, Allegro. Curta introdução de 8 compassos onde se projeta O quarto movimento, Allegro. Curta introdução de 8 compassos onde se projeta a intervenção rítmica, sempre alerta de Villa-Lobos, antecede o Allegro propriamente dito, cujo tema, uma célula rítmica de notas repetidas, procede à introdução e aparenta-se ao tema da seção central de Tirso. As suas ideias rítmicas de, abre-se aqui, introdução quase allegro e do allegro constroem a primeira parte deste final. A costumeira seção central Pio Moço expõe um tema organicamente ligado aos anteriores, e já exposto, noutro tom, na seção anterior. A reexposição da primeira parte inclui a introdução, mas é truncada e sucedida por uma coda. Coda é o ponto ápice de um movimento de uma sinfonia, um quarteto, uma sonata, uma coda, que manipula elementos das duas seções. Coda é o cume do movimento de um quarteto, de uma sinfonia, de um, de um concerto, é isso, né? Bom, essa foi a aula de hoje. Termos técnicos do, do trecho Os Quartetos de Cordas de Villa-Lobos por Arnaldo Estrela. Termos técnicos do oitavo quarteto de cordas. Para quem entende linguagem musical, pode entender. Não se trata de uma história, quando Villa-Lobos compôs, são mais termos musicais, né? São termos técnicos. Eu agradeço a compreensão, falou-lhes, sou Daniel Passos Dick, falou-lhes, foi um prazer, sempre mais.